Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam acolhidos para este momento da partilha da palavra. E sugiro que vocês marquem na Bíblia e leiam posteriormente Marcos capítulo 10, versículo do 2 ao 12. Repito, Marcos capítulo 10, versículo do 2 ao 12. Os fariseus querem colocar Jesus à prova e perguntam para ele se é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus, ele vai citar Gênesis, ele volta à origem. Ele pergunta: o que Moisés vos ordenou? Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. E Jesus aqui vai pontuar: foi por causa da dureza dos vossos corações. Gente, todo casamento tem jeito, se os dois têm um coração manso e humilde. Mas quando o coração fica duro, ele se torna impermeável até a graça de Deus. Então precisamos buscar sempre o caminho da reconstrução matrimonial e não da separação, que tem sido o caminho que tantos casais pegam no primeiro momento. Jesus vai dizer: Moisés ordenou isso por causa da dureza do vosso coração. Mas, no entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Deus fez o homem, Deus fez a mulher. Lá em Gênesis, no capítulo 2, nós temos a criação onde Deus vai falando: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Não é bom que o homem esteja só. Vou lhe dar uma auxiliar semelhante a ele. Veja, não é união de iguais. Eva não é igual a Adão, é semelhante a ele, porque um vai completar o outro. Adão é chamado ali a nomear os animais, mostrando a superioridade do ser humano a todos os animais. Ele não encontra ninguém semelhante a ele. E interessante aqui é que Deus, ele não vai fazer Eva do barro, da terra, como foi com Adão. Não. Ele vai tirá-la do lado de Adão. Ou seja, a Bíblia vai dizer de auxiliar, Ezer, significa companheira, parceira. E a primeira palavra que o ser humano diz na Bíblia é uma exclamação. Ele olha para aquela mulher, uma obra-prima de Deus, ele vai dizer: desta vez sim, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aqui nós temos, meus irmãos, no versículo 20, que Adão, ele deu nome a todos os animais domésticos, mas ele não encontrou nenhum semelhante a ele. Biblicamente falando, não é opinião minha, eu estou indo na Escritura. Biblicamente falando, é bem problemático quando o ser humano atribui a animais parentesco humano. Tipo, chamar um pet de filho, pai de pet, mãe de pet, vovô de pet, tio de pet. O mundo hoje acha isso lindo, mas a palavra de Deus vai dizer que o ser humano, ele é superior à obra da criação na questão dos animais. Hoje se fala muito que toda vida importa. Claro que toda vida importa. A minha vida importa, a sua vida importa,
A vida daquele cachorrinho que está passando ali importa. A vida daquele passarinho na árvore importa. A vida dessa formiguinha no altar aqui importa. Toda vida importa. Mas a pergunta é: todas as vidas estão em pé de igualdade? É claro que não, meus irmãos. A vida humana, ela importa muito mais que a vida de um animal. Mas o mundo que nós estamos vivendo, este mundo louco, eles colocaram tudo no mesmo nível. Então não é raro você ver alguém desprezando uma criança de rua, mas carregando um pet cheio de luxo. Porque na cabeça deles toda vida é igual, toda vida importa. E na Bíblia vai dizer que não é assim. Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Animal nenhum se assemelhou ao homem. Veja, na origem é assim. Hoje em dia está difícil, né, meus irmãos? Olha como que a coisa mudou. Olha como que o mal, ele está trabalhando hoje de maneira descarada. Lá na origem, Gênesis 2, o homem não achou ninguém semelhante a ele. E Deus lhe deu Eva. Agora sim, ela é semelhante a mim. Não é igual, mas é semelhante. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Saudade, né? Velhos tempos. Como a gente fala, né? Velhos tempos. Porque hoje a coisa mudou. Não sei se você fica passando lá o dedinho no Instagram. O que está acontecendo hoje? O ser humano, ele não quer se assemelhar ao ser humano, mas ele quer se assemelhar a estes animais, onde Adão olhou e viu que não tinha nada de semelhante. Não é raro você encontrar hoje na internet pessoas que dizem: eu descobri a minha essência. Onde eu vi uma moça falando, ela descobriu que ela é um coati. Eu não sei o que vai mudar na vida dela, mas ela falou: não, eu sou um coati. Eu descobri, tirando a cara dela, que está toda de coati, eu não sei o que ela vai fazer com isso. Uma outra descobriu: não, eu sou uma porca. Então eu descobri que eu tenho essência de porca. Uns lá descobriram. Vocês estão entendendo como que a coisa mudou, gente? Na origem, como Deus fez, o ser humano olha para os animais e diz: não há nenhum semelhante. Hoje, adolescentes, jovens, pessoas com a cuca um pouco vazia, olha para os animais e diga: eu me pareço com ele, eu sou um lobo, eu sou um coati, eu sou uma ovelha. Tempos difíceis, precisamos voltar à origem, precisamos ir ao Criador para ver como que Ele ordenou as coisas, como que Deus ordenou as coisas. E aqui fique muito claro, meus irmãos, que a família, que é fruto do matrimônio, não é criação da igreja. Há muitas pessoas que, quando querem atacar o casamento, quando querem atacar a família, quando querem atacar essa questão de que Deus fez homem e mulher, não podendo atacar a Deus, eles atacam quem? A igreja. Como se nós tivéssemos um discurso retógrafo. Como se o discurso da igreja não fosse mais válido. Não, o discurso da igreja não é válido para quem não tem uma vida de fé, para quem não faz a experiência do transcendente, para quem não tem uma vida de santidade.
Porque para inúmeras pessoas, e somos muitos graças a Deus, as pessoas estão vivendo aquilo do modo como Deus criou lá na origem. É por isso que Jesus no Evangelho, ele vai dizer para os fariseus, desde o começo não era assim. Quer dizer, volta lá, é preciso voltar às fontes. O ser humano, meus irmãos, não é o Criador. Você não é o fim de todas as coisas. Se Deus tira o ser humano da vida dele, ele permanece Deus. Mas se você tira Deus da sua vida, você vai virando o quê? Nada. Então é preciso perguntar para Deus, como é que o Senhor, que é o Criador do homem e da mulher, o Criador do casamento e da família, como que o Senhor sonhou isso? Essa é a pergunta. Esta é a pergunta. E Jesus vai dizer, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Aqui está o fundamento do matrimônio católico. Aí as pessoas ficam xingando, ficam sapateando, ficam fazendo um escarcéu. Nós não podemos mudar o que é de Deus. A igreja não tem poder para mudar a lei de Deus. É por isso que a igreja só celebra o matrimônio quando um homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Fora disso, nunca haverá matrimônio. Nem ontem, nem hoje e nem amanhã. Porque nós precisamos ser fiéis à palavra. Como diz São Paulo, não precisamos agradar os homens, eu busco agradar a Deus. E aqui Jesus vai até uma ferida do matrimônio, a ferida da união do homem e da mulher, que é a separação, que é o divórcio. E no versículo 11 e 12, Jesus está explicando isso aos apóstolos. E ele vai dizer assim, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, também cometerá adultério. É uma palavra que pode parecer dura para os tempos de hoje, mas é palavra do Senhor. E eu não posso ser injusto e infiel com o Senhor, ocultando aquilo que as pessoas não querem escutar. Jesus está nos ensinando como viver o matrimônio, a união do homem e da mulher que o seu pai criou. Aqui, meus irmãos, uma palavra de acolhida e ao mesmo tempo direcionamento para alguns casais que vivem esta realidade de estarem juntos sem o matrimônio. Eu quero citar aqui 3 situações. Atenção, que eu vou ajudar você. Primeiro caso, os dois vivem juntos, coabitam juntos, e nenhum dos dois foi casado na igreja. Então vocês precisam procurar o padre aí da sua paróquia para receberem o matrimônio. Matrimônio que não é satisfação social. Matrimônio que não é para agradar o padre. Matrimônio para se cumprir a palavra de Deus na sua vida. Matrimônio que é um caminho de santificação. E se você tem, eu falo aqui muito para as mulheres, um marido que mora com você há 5, 10, 20 anos, mas vocês não são casados na igreja, não receberam o matrimônio e ele não quer, ele acha uma bobagem. Ele diz, que isso mulher, sai dessa,
Amigado com fé, casado é. Você que está sonhando com isso há tanto tempo, comece a pedir a intercessão de São Rafael Arcanjo. Foi São Rafael que guiou Tobias até a família de Raguel, entregando esse rapaz a Sara. E Sara tinha um demônio chamado Asmodeu, que matava os maridos dela. Rafael dá orientação clara ao que Tobias deve fazer, e no final da história, Tobias volta com saúde para o seu pai Tobit, e ele traz a sua esposa Sara, com um dote muito grande, e ali ele une duas famílias, a família de Tobit, a família de Raguel, e aparece uma terceira, Sara e Tobias. São Rafael é um grande intercessor para os casais. Então comece a rezar pelo seu marido, peça ao arcanjo Rafael que ele possa amolecer o coração do seu marido e que ele veja a necessidade do matrimônio. Repito, não para agradar a sociedade, não para satisfazer a pregação do padre, mas para viver a lei de Deus. Este é o primeiro caso. Se vocês são amaziados e querem viver uma vida de santidade, busquem um sacerdote para realizar o matrimônio. Não precisa entrar de véu e grinalda, não precisa ter coral, aquietante convidado, nem festa. Pode ser vocês dois, com dois casais de testemunhas, com um padre, na capelinha da sua paróquia. O padre faz o casamento em 20 minutos. O importante é receber o matrimônio, é não ter apenas uma aliança no dedo, mas colocar uma aliança no coração. O que Deus uniu, como que Deus une o casal? Pelo sacramento do matrimônio. Este é o primeiro caso. Segundo caso. Vocês moram juntos e um dos dois já foi casado na igreja. O que fazer? Ou talvez os dois já foram casados, né? Você que já foi casado matrimonialmente na igreja, recebeu o sacramento e esse casamento não deu certo. Você está num outro relacionamento? Procure o padre da sua paróquia e diga que você me ouviu falar sobre o processo de nulidade matrimonial. Vai pedir ao padre: padre, esta pessoa nunca foi casada. Eu já fui casado, mas o meu casamento deu errado e eu queria me casar com ela. Há possibilidade de abrir um processo de nulidade matrimonial? O que é isso? A igreja anula casamento? Jamais. Se houve o sacramento, é para sempre. Mas pode ser que não houve o sacramento. Houve o casamento, o homem se uniu com a mulher, mas Deus não abençoou por uma série de motivos. Então a igreja abre o processo matrimonial de nulidade, ela vai pesquisar a vida do casal e ela vai encontrar um motivo que torne o casamento nulo. Então a igreja nunca vai anular o matrimônio, mas ela vai declarar que aquele matrimônio não existiu, que ele é nulo. Aí vocês podem se casar na igreja. Sabia disso? Muita gente não sabia. Então pode. Imagine você se casar com essa pessoa que você ama. Então procure a paróquia, procure o sacerdote e peça para ele ajudar você com o processo de nulidade matrimonial. E temos o terceiro caso. Casais de segunda união que já se casaram na igreja e aquele casamento foi válido. Então eles não conseguem a nulidade matrimonial. A igreja chama esses casais de segunda união.
E há com estes casais um trabalho de evangelização, um modo deles viverem a fé, mesmo nessa situação irregular. Como que você descobre isso? Procurando o padre da sua paróquia. Eu vejo anunciar de vez em quando encontro de casais de segunda união, para vocês rezarem juntos, escutarem a palavra, ver o direcionamento da igreja, a educação cristã católica dos filhos. A igreja não vai abandonar as pessoas. Não é porque você não deu certo no casamento, que você está numa situação dessa que Jesus disse, uma situação de adultério, já foi casado, mora com outra mulher, já foi casada, mora contra o homem, que vocês estão desamparados. Há uma palavra, há caminhos para você. Então procure a sua paróquia, peça ajuda ao seu padre para que ele dê, de acordo com a palavra, com o catecismo e com o direito canônico, o direcionamento para a sua vida. Gostaria apenas, como eu pedi para você abrir o catecismo da igreja, que você fosse lá no parágrafo 1641, 1641. Meus irmãos, eu sei porque eu sou padre, e ser padre está longe de ser fácil, e ser casado está longe de ser fácil, mas nós temos uma graça especial, a graça sacramental. O dia que eu me ordenei sacerdote, dia 27 de agosto de 2005, lá do céu, Jesus olhou e ficou feliz. Como Jesus falasse assim, é o jovem Christian se entregando ao sacerdócio. Mas Jesus sabia, coitadinho dele, tadinho dele, sozinho está na água, sozinho. Então eu vou conceder a ele uma graça toda especial, a graça do sacramento presbiteral, o sacramento da ordem, para que ele, com esta graça, seja fiel a esta vida que ele escolheu. Se Deus concede ao sacerdote esta graça, ele concede aos casais a graça matrimonial. Está aí no 1641. Os casais têm um dom especial dentro do povo de Deus. Cristo é a fonte desta graça. Meus irmãos, como que um casal consegue manter a união matrimonial entre trancos e barrancos? Na graça, procurando oração, procurando a Eucaristia, procurando viver com Jesus Cristo e tendo aquilo que é próprio do matrimônio, o cuidado um com o outro, o diálogo, a parceria, a mulher, Ezer, companheira, ao lado do marido, o marido sendo um cuidador, a mulher sendo parceira, e assim o casal ele vai atravessar o mar revolto desta vida e chegarão no porto da fidelidade. Passamos por tudo, mas vencemos pela graça de Deus. O problema é que os casais perdem a graça de Deus, né? Aí perde a graça de Deus. Aí são casamentos desgraçados, casamentos sem a graça. Aí não há quem resista. Nos parágrafos posteriores, que eu não vou aqui ler, eu quero apenas citar, a igreja coloca as exigências do amor conjugal. São 3. A liberdade que leva o matrimônio a ser vivido na unidade e na indissolubilidade matrimonial. Ou seja, o casal se casa para quê? Para formar uma unidade, um só corpo. E aquele vínculo matrimonial, ele é eterno, ele é indissolúvel. Não é aliança no dedo, é aliança no coração.
E por que essa aliança é indissolúvel? Porque ela está dentro de uma aliança maior, a aliança de amor de Deus com a humanidade. Como Deus não quebra esta aliança, o marido e a mulher são chamados a não quebrar a aliança que eles fizeram. Segundo ponto, a fidelidade no amor conjugal. Quem se casa precisa ser fiel ao outro. Gente, uma coisa clara aqui, mas que as pessoas estão precisando escutar. A pessoa casada, ela não pode viver como uma pessoa solteira. Isso na cabeça de muitos, parece que eu estou xingando. É assim que a banda toca, meu filho. Uma pessoa solteira, ela tem um estilo de vida. Uma pessoa casada, ela tem outro estilo de vida. E quando vem filho, outro estilo de vida. Aí você já é pai. Não vou falar, né? Mas a língua, coça. Casais jovens, se casaram há pouco, insatisfeitos, porque não tem mais a vida de solteiro. Mas ele não entendeu que casou? Maridos insatisfeitos, porque agora o neném veio, ele não está dormindo direito, o neném chora. A mulher está toda dolorida, a mulher tem que dar de mamar o neném. Peraí, meu filho, você não fez curso de preparação para o matrimônio, não? Você não refletiu sobre o papel do marido, o papel da mulher? Você não ficou atento que o matrimônio tem os filhos? E agora você está reclamando porque casou, que tem mulher, que tem filho, que tem horário, tem casa. Que geraçãozinha fraca e fuleira, hein? Não quer responsabilidade com nada. Casa hoje, descasa amanhã. Não é assim, meus irmãos. O casamento traz consigo uma fidelidade, um amor conjugal. E essa fidelidade, ela é feita na oração com Cristo. Jesus, ensina-me a ser fiel. Tu foste fiel ao Pai, eu quero ser fiel também ao meu cônjuge. Não leva o seu casamento a 2, não. Leva o casamento a 3, meu filho. Casamento que dure a 3. Você, seu marido, sua mulher e Deus. Tem que ser esse tripé aí. São 3. E terceiro ponto. Quem casa, pelo menos tem o desejo de ter filhos. Se você está na frente, vê uma situação ou outra que o nenê não vem, isso é outra coisa. Mas no seu coração, você casou por liberdade, você casou na fidelidade e você se casou aberto a filhos. Padre, eu não estou me casando de livre e espontânea vontade. Matrimônio nulo. Eu não penso em ser muito fiel. Matrimônio nulo. Nós vamos casar, mas não queremos ter filhos. Matrimônio nulo. O matrimônio, para ser válido, ele tem que ter liberdade na união e na indissolubilidade. Ele tem que ter fidelidade e fecundidade. O casal aberto a filhos. Por último, tinha muita coisa, não dá tempo, né? Depois você vai no seu catecismo e leia as ofensas à dignidade do matrimônio, que está no 2380 até o 2391. Vou apenas citar. O adultério, esta palavra designa a infidelidade conjugal. O adultério, além de ser pecado, o catecismo vai falar que é uma grande injustiça. Quem comete o adultério está quebrando uma aliança sagrada. Não é só a aliança de você com o marido e a mulher, não. É a aliança com Deus. O catecismo fala do divórcio, que é uma ofensa grave à lei natural. O divórcio lesa a aliança da salvação, no qual o matrimônio sacramental é sinal.
É como se Deus pudesse se divorciar da igreja. É como se Deus pudesse renegar-nos. Não, a aliança de Jesus é eterna. O sangue da nova e eterna aliança. E o matrimônio se insere nesta aliança. Leia o catecismo, leia o catecismo. E nós temos aqui outras ofensas ao casamento. Eu não vou entrar nelas, não. Mas primeiro, a poligamia. Opõe-se radicalmente à comunhão conjugal, pois nega diretamente o plano de Deus, tal como nos foi revelado nas origens, porque contrária à igual dignidade pessoal entre homem e mulher, que no matrimônio se doam com amor total e por isso mesmo único e exclusivo. Tá bom? Não leve ninguém para o seu leito conjugal. Não cabe ninguém mais aí. Quem precisa avistar já está, a bênção de Deus. Poligamia é pecado grave. Hoje em dia tem, né? Trisal, 4, 9, 15. Tá bom. É a vida deles. Mas na lei de Deus é um pecado grave. Outro pecado contra a dignidade do casamento, o incesto. O catecismo diz, são as relações íntimas entre parentes ou pessoas afins em grau que proíbe a eles o casamento. É um pecado grave contra o matrimônio, o incesto. Aí nós temos aí a pedofilia, né? Filho sendo abusado pelo pai, pelo avô, pelo tio, são pecados graves. Um outro pecado contra o matrimônio é a união livre. É um pecado que pouca gente está falando que é pecado, né? Mas é pecado. O catecismo diz, 23:90, existe união livre quando o homem e a mulher se recusam a dar uma forma jurídica pública que implica intimidade sexual. Ou seja, eles estão juntos, têm intimidade sexual, vivem como se fosse marido e mulher sem o matrimônio. A igreja explica que essa situação também é um pecado grave. Tudo isso, meus irmãos, está disponível a todos no catecismo da nossa igreja, a doutrina da nossa igreja. E por último, sem Deus, nada feito. Preste atenção, gente, a gente tem que entender as coisas. O que Deus uniu, o homem não separe. O que o homem está unindo, já está começando separado. O que começa de qualquer jeito, termina de qualquer jeito. Acreditem, Deus que os uniu é o primeiro interessado em manter a união. Deus que me chamou ao sacerdócio é o primeiro interessado que eu seja fiel à minha vida clerical. Então eu preciso tomar posse da graça. Os casais precisam levar Deus para casa, levar Deus para o leito, levar Deus para a sua família, porque Deus que os uniu, Ele vai manter unido. Que neste momento de adoração, nós possamos entregar para Jesus os casais, todos os casais, principalmente aqueles que estão em crise, e que o Senhor possa tocar no coração de tantos que estão comigo agora, vivendo alguma situação dessa que eu disse, vivendo juntos sem casamento, vivendo com alguém que já foi casado, etc. Deus vai encaminhar. Deus vai encaminhar. E tantos jovens que querem se casar, e Deus já vai formando no seu coração essa questão do amor total, o amor que é unitivo, o amor que é fiel, o amor que é indissolúvel, o amor que se abre a filhos, o casal que está aberto à vida. Tudo isso começa lá no namoro e coloca aos pés de Jesus também. Há tantas pessoas no Brasil, são milhares, que trabalham nos encontros de noivos,
Ali está o celeiro de famílias santas. É neste encontro de noivos que tudo isso tinha que ser refletido com profundidade, numa conversa franca, aberta, porque até aquele momento eles podem ir para o lado do barco. O problema é quando a pessoa descobre isso depois que já está casado. É por isso que a igreja tem grande carinho nos encontros de noivos, encontro de preparação ao matrimônio. E você que vai se casar, faça esses encontros com gosto. Abra o seu coração para tudo aquilo que a igreja tem para você. É caminho de santidade. Jesus se expõe a nós, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, ouvindo a Tua palavra neste Evangelho, nós vemos a sacralidade do matrimônio, assim como Deus o quis. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois já não mais serão dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, que o homem não separe. Queremos colocar aos teus pés, Senhor, todos os casais que vivem esta fidelidade, que honram esta aliança conjugal e que são no mundo testemunhas do amor de Deus pela humanidade. Trazemos também presentes tantos casais sofridos que tiveram o seu matrimônio destruído, pessoas que foram as vítimas deste relacionamento, pessoas que construíram um novo relacionamento, mas que ainda permanecem com matrimônio católico, unidas a esta pessoa do primeiro relacionamento. Te entregamos, Senhor, tantas pessoas que moram juntas, mas não são casadas, que elas se despertem para a necessidade do matrimônio, para que se abram não apenas ao amor um do outro, mas o amor de Deus. Que eles possam buscar o matrimônio para receber esta graça tão importante na vida do casal. Rezo por tantos que já estão com processo de nulidade matrimonial correndo nas nossas dioceses, já estão sendo analisados, tantos que desejam novamente este enlace matrimonial, sendo nulo o primeiro, tantas pessoas que nem sabiam disso, mas que Deus tocou no coração e elas vão procurar a sua paróquia, vão regularizar esta situação. Colocamos aos teus pés os casais de segunda união, que têm o seu modo de viverem a fé, assim como a igreja os orienta. Neste incenso que agora aqui deitamos, à medida que esta fumaça foi enchendo o santuário e subindo, que suba a presença de Deus, as nossas orações. E aqui eu convido você a colocar as suas intenções, sejam elas quais forem. Pessoas doentes, tantas pessoas acamadas,
pessoas que vão passar por alguma cirurgia e aquelas que estão em processo de recuperação. Entregamos a Jesus as pessoas desempregadas, endividadas, pessoas com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, pensamento de suicídio, vazio interior. Entregamos a Jesus os casais que estão em crise, as brigas, a indiferença, a agressão, renova, Senhor, este matrimônio. Renova, Senhor, o amor conjugal. Te entrego, Jesus, tantos casais que estão conosco nesta adoração, que moram juntos, mas que por motivos diversos não receberam ainda o sacramento do matrimônio. Na poderosa intercessão de São Rafael, que esses casais sejam tocados e possam ainda esta semana procurarem o padre desta paróquia, porque vocês querem se casar. A igreja os recebe. Toca, Senhor, em tantos casais que já foram casados da igreja, já receberam o matrimônio, mas este casamento não se vingou, e você está tendo um outro relacionamento. Para que você dê este passo na fé, buscando a sua nulidade matrimonial. Te entregamos mais uma vez, Senhor, os casais que se mantêm fiéis à aliança conjugal, claro, com as dificuldades, com as tristezas, mas que, através da graça matrimonial, exercem a perseverança e a certeza de que dias melhores virão. No Evangelho, Jesus, nós aprendemos que tudo tem jeito na vida de um casal, menos um coração duro. Maridos com coração duro, mulheres com coração duro. Espírito Santo, dom de Deus, trabalha nesses corações. Aquilo que nós não podemos, Tu podes, Senhor. Trabalha, Senhor, nesse gênio difícil de tantos maridos que têm sido grosseiros com a sua esposa, têm sido displicentes com os deveres matrimoniais, principalmente o que cabe a ele.
Toca, Senhor Jesus, profundamente o coração desses maridos. Toca, Senhor, no coração desta esposa. Quantas mulheres, talvez sem ver, são implicantes com o marido, não aceitam o gênio, o modo que o seu marido funciona, e são ingratas, cobram além do que ele pode oferecer. Mulheres que se sentem cansadas, sozinhas e infelizes. Toca, Senhor, no coração de tantos homens e mulheres, maridos e esposas, pais e mães, que estão agora conosco. E vá arrancando, Senhor, de dentro de nós toda a raiz de pecado. Infelizmente, o mal, ele tem vários patrocinadores, divulgadores. Hoje em dia, como que a cabeça dos adolescentes e jovens está totalmente deturpada quando o assunto é o sagrado matrimônio. A maioria zomba e diz: eu não quero me casar, estou fora. É porque eles estão vendo o matrimônio com os olhos do mundo. Eles estão sendo educados pela internet, pelos programas de entrevista, pelos filmes de canais de streaming. Tantas pessoas que são influenciadores digitais e que são destruidores da sagralidade do matrimônio e da família, e eles estão inseridos neste mundo. Porém, a influência maior na vida destes jovens não vem da TV, não vem da internet, não vem de canais de streaming, vem dos pais. Se os pais se amarem profundamente, os filhos verão este amor e eles desejarão também se casarem. Nós te pedimos, Senhor, abençoe os nossos jovens, abençoe os nossos adolescentes, infelizmente, há muitas pessoas imbuídas em levarem o maior número possível de pessoas a uma vida de promiscuidade, de prostituição, de orgia, troca de casais, swing, tantas outras coisas que nem o nome a gente sabe mais. Nós clamamos a Jesus, que essas pessoas acordem e possam voltar para a fé e enxerguem o matrimônio não com os olhos do pecado e tampouco com os olhos do mal, mas que voltem às origens como Jesus nos pede. Nunca lestes
que desde o início Deus os fez homem e mulher. E eles vão se unir e vão se tornar uma só carne. O pedido que eu faço a Jesus é que nós possamos, como igreja, como famílias, que nós possamos retornar à origem do matrimônio, da família. Essa origem está em Deus. Deus é quem criou o homem e a mulher, entregou um ao outro nos laços do sagrado matrimônio. O que Deus uniu, o homem não separe. E quando Deus dá a missão de Adão e Eva, da procriação, crescei-vos e multiplicai-vos, o Senhor estava consagrando a família. E para guardar esta riqueza, Deus nos deixou a igreja, a grande família de Deus. E hoje, o que o diabo tem se levantado para destruir? Os casais, a família e a igreja. O céu luta conosco. São Miguel, Gabriel e Rafael combatem a nosso favor. Nossa Senhora marcha à nossa frente. São José caminha conosco. Neles, em Jesus, nós já somos mais do que vencedores. Que esta bênção que recebemos agora possa encorajar e abençoar a todas as famílias, a todos os casais, para que tenham força de permanecerem fiéis àquilo que Deus plantou no nosso coração. E nós devemos cuidar vida fora. Juntamente com as pessoas, nós abençoamos a água, peças de roupa, remédios, exames, terços, imagens. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos afaste de todo o mal. Muito bem. Olha, tinha um moço, ele se casou muito jovem, só que ele era muito pobre. Aí ele falou para a mulher dele assim: ô amor, se eu sair pelo mundo para ser rico, você me espera voltar? Ela disse: espero. Ele falou: mas vai demorar alguns anos. Eu espero. Eu te amo e vou estar sempre a te esperar. Aí naquela noite, eles se amaram, beijaram, dormiram juntos, e ele saiu. Ela ficou olhando ele assim, ó, ele foi embora. Ele andou muito tempo, andou umas 2 semanas, longe. Ele encontrou um sítio muito grande, uma família muito rica, e ele viu na porta lá do sítio: precisas de administrador. Ele falou: opa, é aqui o meu lugar. Ele chegou e falou para o dono do sítio: eu quero administrar o seu sítio, mas você sabe? Ele falou: sei, eu vou dobrar a sua fortuna em 10 anos. O cara falou assim: está contratado. Ele falou: então eu quero fazer um acordo. Vamos fazer um acordo. O cara: qual que é o acordo? Eu quero trabalhar 10 anos para o senhor. Estão prestando atenção?
Você não vai me pagar nada. Eu quero tudo depois de 10 anos. Eu quero só casa e comida. E o básico para eu viver. Mas o meu salário você vai guardar durante 120 meses. É muito, hein? Mas o cara aceitou. Depois de 10 anos, ele saiu de casa, ele tinha mais ou menos 20 anos. Ele já estava com quase 30 anos. E falou com o cara: olha, eu estou trabalhando há 10 anos aqui. E a minha mulher está me esperando. Eu tenho que voltar para casa. O cara falou assim: olha, você é uma joia rara. Trabalhar com você hoje em dia está difícil. Eu tenho uma proposta. Qual a proposta? Se você trabalhar para mim mais 5 anos, eu te pago 20 anos de trabalho. Para cada ano que você trabalhar, eu te pago 2. Então você vai trabalhar 15 anos e você vai receber 20 anos. O cara falou assim: uma proposta dessa, tem como negar não? Então eu fico. Passado 15 anos, ele disse: agora chegou a hora de eu ir embora. Aí o patrão disse: eu não vou te segurar mais não, senão é maldade, né? Já tem 15 anos. Mas me responda, atenção. Você quer o dinheiro de 20 anos de trabalho, e você pode morrer no caminho e não chegar em casa? Ou você quer 3 conselhos que podem salvar a sua vida? Exatamente. Como você chama? Bento. Aí ele faz jiu-jitsu com você? Aí ele parou? Mas vamos voltar aqui. Esse moço da história fazia jiu-jitsu. Sério, mas ele parou de fazer porque ele foi trabalhar. Na roça não tinha como, mas agora ele vai voltar a praticar. Mas aí ele voltando para casa, depois da aula de jiu-jitsu, ele falou com um cara assim: em vez de 20 anos de dinheiro, eu vou querer 3 conselhos. O cara foi esperto, né? Em vez de pagar muito dinheiro, falou: não, vou dar 3 conselhos, tá bom. O cara falou: então vale, quais são os conselhos? Atenção, nós vamos repetir. Primeiro conselho: não seja curioso com aquilo que não é da sua conta. Qual é o primeiro conselho? Alguma vez você é curioso com aquilo que não é da sua conta? Não, mas você vai aprender, né? Você é curioso. Tá. Pode ser, é curioso com aquilo que não é da sua conta, é outra coisa. Qual que é o primeiro conselho? Segundo conselho: não pegue atalho, pegue o caminho maior. Qual é o segundo conselho? Qual é o primeiro conselho? Qual é o segundo conselho? Você tem facilidade de memorizar, né? Terceiro conselho: com raiva não faça nada, deixa a raiva passar. Qual que é o terceiro conselho? Agora vamos ver, hein? Está entendendo? Primeiro conselho: é todo mundo falando com um coleguinha ali. Qual é o seu nome? Arthur. Tem boa memória, viu, Arthur? Segundo conselho:
Ótimo. Terceiro conselho: com raiva. Ele aceitou os 3 conselhos. E o cara falou assim: então eu não vou te pagar nada. Você quer os 3 conselhos? Ah, então tá bom, me dá os 3 conselhos. Agora leva esse lanche para você comer na viagem. E estes pães é para você comer com a sua mulher. Tá bom. Ele saiu para viajar. Andou. À noite, ele estava muito cansado. Ele viu uma pensão. Sabe o que é pensão? É um hotel mais humilde. Ele viu uma pensãozinha. Falou: eu vou dormir aqui nessa pensão. Estava no quarto dele, tomou um banho, deitou na cama. De madrugada, ele escutou assim: ei, eu mato! Ei! E parou de ferro. Ele falou: oh meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou abrir a janela. Quando ele pegou na maçaneta para abrir a janela, ele lembrou do primeiro conselho. Qual é? Isso, essa gritaria que estava lá fora, é da conta dele? Ele falou: então eu não vou abrir a janela, não é da minha conta. Ele foi e dormiu. De manhã, quando ela acordou para tomar café, estava cheio de policial. Ele falou: o que aconteceu aqui? Um homem com problema de cabeça, que mora numa roça aqui perto, saiu gritando aqui fora com um pedaço de ferro na mão. Todo mundo que abria a janela, ele estava uma ferrada na cabeça. O cara: meu Deus, não é que o conselho funcionou? Se eu abro a janela, ele me dava um ferro para a cara fora. Esse homem sabe das coisas. Meu Deus, que conselho valioso. Vou voltar agora para minha mulher que está me esperando. E eu estou com saudade dela. Ele pegou uma estrada, foi andando. Ele viu uma placa: atalho, economize 2 dias de viagem. Ele começou a andar no caminho. O que ele lembrou? Viu? Ele falou: então eu não vou pegar atalho não, eu vou para o caminho maior. Ele voltou, saiu do atalho e pegou um caminho maior. Depois de 2 dias de viagem, ele encontrou um bar na beira da estrada. Ele foi lá tomar água. Aí alguém falou com ele: ó, moço, você tá tudo bem com você? Tô bem. Você não está machucado não? Não tô não. Eles não te bateram não? Não. Eles não te roubaram não? Não. Sabe o que aconteceu? Fugiu os bandidos e eles entraram numa mata aqui em cima e colocaram lá atrás uma placa: atalho. Quem sobe no atalho, eles batem, eles roubam, e já matou os 2. Aí o cara falou assim: meu Deus, o conselho funcionou de novo. Se eu pego o atalho, eu tinha perdido a vida. Deixa eu voltar para minha mulher. Aí o cara viaja. Quando ele está chegando perto de casa, atenção que agora é que o negócio fica interessante. Hora que ele está chegando, ele viu no chaminé da casa dele saindo uma fumacinha. O que significa uma fumacinha na chaminé? Fogo aonde? No fogão, a lenha. Estava fazendo alguma comida. Ele falou: opa, minha mulher já está acordada. Aquela fumacinha deve ser o café da manhã. Eu estou com saudade. Café ou comida? Pode ser café. Porque é de manhã coando café. Mas já passa muito tempo. Você prefere que seja comida? Porque já passa muito tempo.
Então vamos um pouco. Ele falou que passou muito tempo, estava fazendo comida. Pode ser? Muito obrigado, viu? Acho que estou contando a história errada. Aí estava fazendo comida. Ele falou: opa, que delícia! Aquela fumaça é comida que a minha mulher está fazendo. Aí ele ficou olhando de longe assim. A mulher saiu de casa, bonita, mulherão, né? Porque ela era novinha. Na época ela tinha uns 19 anos. Ele tinha 20, 21. Aí ela saiu com um vestido longo. Ela sentou na varanda. Hora que ele começou a andar, meu Deus, saiu da casa um rapaz, um homem, bonito, só de short, deitou no colo dela, e ela ficou fazendo cafuné, carinho. Ele falou assim: eu esperei, ela não esperou. Arrumou um outro homem, mais novo, mais bonito. Quer saber? Eu vou matar os dois. O homem era macho, era violento. Ele pegou um revólver e saiu. Eu vou matar. Aí ele lembrou de quê? Qual que é o terceiro? Não. Isso. Quando estiver com raiva, não faça nada, espere. Aí ele falou assim: vou seguir o terceiro conselho, mas eu vou lá lavar a cara dela. E tá uns tabefe nesse homem também. Ele foi e ficou sentado para a raiva passar. Só que demorou a raiva passar. Só no outro dia que a raiva passou. Aí ele jogou o revólver fora. Não vou matar ninguém não, eu só vou lá lavar a cara dessa mulher. Quando ela chega em casa e ele abre a porta, outra cena que ele ficou muito triste. Ela fazendo comida e o rapaz abraçado na cintura dela. Ele falou assim: olha, tem que ter muita paciência para ver uma cena dessa. Aí ela olhou: você voltou, amor? Falou: amor? Amor? Você está com outro cara dentro de casa? Eu vi ontem vocês trocando carícias, agora eu te abraçando na cintura. Eu só vim falar com você o seguinte: eu trabalhei 20 anos, trabalhei na verdade 15, recebi 20, mas não recebi dinheiro nenhum. Mas os 3 conselhos que eu recebi, eu não morri no caminho. A mulher falou assim: quais são esses 3 conselhos? Ele falou: primeiro, e a mulher falou: e o segundo? E o terceiro? Ele falou: esse terceiro que eu estou fazendo com você, que eu estou com tanta raiva, mas a raiva passou. O que a mulher falou para ele? Você acertou? Você é esperto, hein? É porque você calculou a idade, né? Falou: meu filho, esse homem não é meu namorado, ele é o seu filho. Na última noite que a gente ficou junto, eu engravidei. Não tem 15 anos que você está viajando? Ele tem 15 anos, o homem. Meu Deus, o terceiro conselho salvou a minha vida, salvou a minha mulher e salvou meu filho. Ele abraçou a mulher, abraçou o filho começou a chorar. Falou: pai, o senhor trabalhou 15 anos, cadê o dinheiro para a gente sair dessa miséria? O pai falou: olha, meu filho, é porque eu troquei o dinheiro pelos 3 conselhos. Se eu tivesse pego o dinheiro, eu nem aqui estava. Ou eu tinha morrido com ferro na cabeça, ou eu tinha sido assaltado e morto, ou eu tinha matado vocês dois. E sido preso, é verdade.
A polícia ia, mas não aconteceu não. É se acontecesse. Aí ele falou assim, mas você não trouxe nada? Ele lembrou. O que ele levou? Eu trouxe pão. Pão. Tá bom, vamos comer o pão. Hora que ele abriu a maletinha, tinham 3 pães. Ele falou, olha, o cara nem sabia que eu tinha um filho. E colocou um pão para cada um. Aí colocou um pão para a mulher, um pão para o filho e um pão para ele. Eles rezaram agradecendo a Deus. Quando ele partiu o pão, não. É mais ou menos. Mas quase isso. Quando ele partiu o pão, todos os pães estavam recheados de ouro e pedra preciosa. Hora que ele fez o cálculo, deu exatamente 20 anos de trabalho. Na verdade, o que o patrão dele queria com essa história toda? Que ele chegasse vivo em casa e descobrisse o tesouro junto com a sua família. O que a história me ensina? Os 3 conselhos. Qual que é o primeiro? Vocês podem ser curiosos, que a gente aprende sendo curioso, mas aquilo que não é da sua conta, deixa para lá. Segundo conselho, vocês não fazem isso não, mas você já ouviu falar que tem aluno que cola na prova? Sabe o que é isso? Colar na prova? É um atalho, ele não estuda, ele põe um livro assim e fica assim, ó. Ele está pegando um atalho, só que todo atalho não é bom. E terceiro, tá 0, fica pior. E o terceiro conselho é o melhor. Quando estiver com raiva, lá na sua casa, você fez uma arte, seu pai chamou atenção, sua mãe te corrigiu, você ficou com raiva. Quando você ficou com raiva, o que você vai fazer? Nada. Isso, você vai para o seu, fala, mãe, eu estou com raiva, eu vou lá no meu quarto, o que você vai fazer? Eu vou sentar, vou esperar a raiva passar. Quando a raiva passar, a gente conversa. Não seja curioso, não pegue o caminho mais fácil, faça a coisa certa e deixa a raiva passar. Certinho? Tá bom. Gostou da historinha? Interessante, né? Essa é. Agora eu vou dar uma lembrancinha. Não abre aqui não. Depois você leva lá para quem a gente trouxe a missa. Aí o papai vai abrir. Aí na bênção final a gente vai abençoar. Aquela lembrancinha. Aí eu celebrei o casamento de seus pais. Como chama seu pai? Romero. E a mamãe? Vanessa. Você tem quantos anos? Eles se casaram há quantos anos? 10 ou mais? 11? Você tem irmãozinho? Vocês dois? Você tem quantos anos? Se chama como? Rafael. Tem 7 também? O seu dente caiu? Ontem? O que aconteceu com o seu joelho? Você caiu? Meu Deus. Mas tá melhorando já, né? Não pode arrancar a casquinha não, viu? Senão sai sangue. Pode ficar para vocês. Caiu mais dentes? Só 2.
Olha que bonitinha a surpresa do padre para vocês. Essa etiqueta depois tem que arrancar. Cada uma tem uma frase, ó. Aí pede pro papai e a mamãe falar que frase que é. Pode pôr no pescoço com a etiqueta, depois vocês tiram. Peraí. Ih, Sônia, embolou. Peraí, deixa eu pegar um outro aqui. Pode abrir o outro, vai desembolando para mim. Oi. É lá em Jerusalém. É. Longe. É lá em Israel, isso mesmo. Ah, mora perto de mim? Eu conheço seu pai? De onde? Aí daqui mesmo? Não é? Que é uma frase da Bíblia. Mas não, quem recebeu pode voltar para o lugar. No final eu vou abençoar. Mas na hora da cruz aumentou os meninos? Que é isso? De quê? Não, vai ter agora. Depois da cruzinha. Vocês gostam da missa das crianças, quando tem assim? Vai. Quem recebeu pode ir voltando para o lugar. É só para criança que está aqui. Eu vou te dar uma e depois na outra vez tu vai dar para todo mundo.
Aqui, ó. Aqui não, não tinha restante criança aqui. O padre vai ter que trazer mais cruzinha na outra missa, porque não tinha essa meninada aqui não. Ó, só tem mais duas. Aí, cadê mais duas? Agora, atenção. Não é que vocês ficaram sem não, ficou sem hoje, mas eu vou trazer. Depois, ó, você, ó, anota para mim quem é e domingo que vem eu vou trazer. Vocês vêm à missa domingo que vem para receber, viu? Mas tem que deixar um nome, porque eu não vou ter para todo mundo de novo, não, só para vocês. Tá bom? Pode ser você mesmo? Deixa com ela o seu nome para ela anotar e semana que vem você pega a cruzinha. Certo? Pode ser? Tá. Mas eu vou trazer mesmo, eu tenho lá em casa, porque eu trouxe muito, eu achei que ia sobrar. É semana que vem. Olha, nós vamos agora, encerrando esse momento, ter uma encenação pequenininha das crianças falando sobre várias coisas importantes para todas as crianças. Então vamos participar. Estamos no mês da Bíblia. A Bíblia é um livro muito especial. Ela é como uma carta gigante de Deus para nós, cheia de histórias, ensinamentos e conselhos. Na Bíblia podemos aprender sobre pessoas que viveram há muito tempo, como Moisés, Davi e Jesus. Ela nos mostra como ser bons, amar os outros e confiar em Deus. É um livro que muitos acreditam que foi inspirado por Deus. E é por isso que é tão importante. Quando lemos a Bíblia, é como se estivéssemos escutando Deus falar com a gente e nos ajudando a viver melhor todos os dias. Meus amiguinhos, vamos apresentar a vocês alguns valores importantes que aprendemos